em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessou o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando-o, os egípcios foram tragados de todo. Queridos, olha para cá um momento. Este mês nós vamos falar acerca de Moisés. Queremos meditar acerca da fé desse homem. Deus, ao longo desse ano, tem nos dado essa direção de meditarmos acerca dos heróis da fé. Porque o que está no nosso coração é crescermos em fé e seguirmos as pisadas desses homens de fé. Para você se situar aqui, o capítulo 11 de Hebreus é um capítulo que merece ser muito lido este mês, este ano, porque ele é conhecido como o capítulo da fé. O capítulo da Bíblia que mais fala em fé é o capítulo 11 de Hebreus. Esse capítulo ele começa já no primeiro versículo, nos dando a definição bíblica de fé. Se alguém um dia te perguntar assim, o que é fé, segundo a Bíblia, é só você ir aqui no versículo 1 do capítulo 11, está escrito: a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a fé é a convicção de fatos que se não veem. Diga assim: fé é a certeza de coisas. Nós temos que compreender isso, queridos. Fé é a certeza de coisas. Que coisas? Certeza de coisas espirituais. É a certeza da presença de Deus. É a certeza da salvação em Cristo Jesus. É a certeza de que existem anjos guardando a sua vida, o seu lar. Fé é a certeza dos milagres de Deus na nossa vida. Fé é a certeza de coisas que ainda vão acontecer. Eu estou aplicando fé por alguns milagres na minha vida. Por exemplo, eu estou crendo na salvação dos meus vizinhos. É algo que eu estou esperando que aconteça. É algo que está no meu futuro. Mas a fé é a certeza de coisas que eu estou esperando. Fé é a certeza de coisas que eu não vejo ainda com os olhos humanos, mas eu sei que já está acontecendo no mundo espiritual. Quantos aqui têm fé? Para saber se você tem fé, você tem que responder para você o seguinte: fé no quê? Fé em quais coisas? Se fé é a certeza de coisas que se não vêm, eu pergunto, em que coisas você está crendo atualmente? Você está crendo na salvação da sua família? Você está crendo na cura daquela enfermidade? Você está crendo num milagre sobrenatural ali no seu emprego, no seu local de trabalho? No que é que você está aplicando fé? Quando você pergunta para alguém, você tem fé? E a pessoa diz, tenho, como um bom crente. E aí você pergunta, fé no quê? E ela fala assim, não sei. Significa que ela não tem fé. A fé, por definição, é algo que eu aplico. A fé
é uma certeza que eu aplico em coisas. Então responda para você mesmo, no que é que você está aplicando a sua fé? Em coisas. Que coisas? Quais são os milagres que você espera? Quais são os moveres de Deus que você aguarda para a sua vida? Isso é a sua fé. Quando você entende que fé é a certeza que você aplica em coisas, você também vai saber o quão abrangente é a sua fé. Você também vai saber em que áreas você está caminhando por fé, em que áreas você está dormindo. Áreas onde você não aplica a sua fé, são áreas em que simplesmente Deus está do lado de fora. Fé é convidar Deus para dentro da nossa vida. Fé é autorizar a mão poderosa de Deus para agir em nós. O que é fé? Fé é uma força espiritual. Jesus diz que a fé é uma força tão grande, tão poderosa, que ela é capaz de remover todas as montanhas que estiverem no nosso caminho. A fé remove montanhas. A fé é uma força espiritual. A fé é tão importante, mas tão importante, que nós só podemos ser salvos pela fé. A Bíblia diz que a salvação vem pela fé em Cristo Jesus. Eu tenho que crer que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. A fé, ela é tão importante que Deus opera milagres mediante fé. Teve um momento, Jesus passou numa aldeia, e a Bíblia diz, ele não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Jesus não fez ali muitos milagres, porque ele não encontrou fé. Quantos querem experimentar milagres? Amém. Só experimenta milagres aquele que tem fé. Na verdade, os milagres, eles são desatados pela fé. A Bíblia diz, estes sinais seguirão aos que leem a Bíblia. Isso está escrito? Não. Estes sinais seguirão aos que cantam bonito. Isso está escrito? Não. Estes sinais seguirão aos que frequentam os templos. Isso está escrito? Está escrito, estes sinais seguirão aos que creem. Quais sinais? Quais sinais seguem os que creem? Em meu nome falarão em novas línguas. Aqueles que creem, eles vão receber o batismo com o Espírito Santo. Estes sinais seguirão aos que creem. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A fé libera a cura de Deus sobre a nossa vida. E a fé é que reveste-nos de autoridade para orar por outras pessoas doentes. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. A fé nos dá autoridade para fazer toda a força inimiga espiritual bater em retirada. A fé é fundamental. A fé é tão importante que a Bíblia diz que a fé é um estilo de vida. Deus diz, o meu justo viverá pela fé. Ou você vive pela fé, ou você não está vivendo para Deus. Fé é um estilo de vida, e é o único estilo de vida que Deus aceita. Ele diz, se porém você recuar, se porém você desistir, minha alma não vai ter prazer em você. Quantos querem agradar a Deus aqui? Quantos querem viver uma vida para agradar a Deus? A Bíblia diz que só é possível agradar a Deus através da fé. Portanto, se eu sou um cristão, e eu imagino que todo cristão que entendeu que Jesus morreu por ele, todo mundo que entendeu que Jesus deu a própria vida por nós, essa pessoa, esse cristão, ele vai querer viver a vida para agradar a Deus. Ele vai querer viver a vida para fazer Deus sorrir. Amém, queridos? Ele vai querer que a sua vida, aos olhos de Jesus, possa expressar gratidão, louvor, honra a Ele.
E como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso viver uma vida para agradar a Deus? Hebreus 11, 6, capítulo que estamos aqui da fé, nos informa como. Hebreus 11, 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu faço então para agradar a Deus? Tenha uma vida de fé. Nada agrada mais a Deus do que ver os seus filhos crendo nele, crendo no seu poder. Agora, Hebreus 11, 6, ele também nos mostra que existem dois níveis de fé. Dois níveis. Muitas pessoas, existem aqueles que não têm fé nenhuma, mas existem aquelas pessoas que já adquiriram um pouquinho de fé, e elas estão no primeiro nível. Porém, Deus quer que nós mergulhemos no segundo nível, naquele mais profundo. Quais são os dois níveis de fé? Hebreus 11, 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, olha lá, primeiro nível, creia que Ele, quantos aqui creem que Deus existe? Amém. Isso é o primeiro nível de fé. Mas escute só uma coisa: crer que Deus existe não é nada demais. A Bíblia diz que até os demônios creem que Deus existe. Então, crer que Deus existe não nos faz melhor nem do que os demônios. Crer que Deus existe não é nada demais. Muitas pessoas aí fora creem que Deus existe. Muitas pessoas dentro da igreja creem que Deus existe, mas suas vidas não estão mudando. É por isso que a Bíblia aqui diz que existe um segundo nível de fé. Diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Segundo, creia que Ele se torna, diga se torna. Ó, não era, mas se tornou. Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Esse é o segundo nível. Crer que Deus existe, todo mundo crê. Agora, crer que ao buscar a Deus com seriedade, Deus vai se tornar galardoador, recompensador na minha vida, esse é o segundo nível. Muita gente não tem esta experiência de fé com Deus, de crer, olha, eu vou crer no Senhor, eu vou buscar a Deus, eu vou ter um relacionamento com Deus, e Deus vai funcionar na minha vida. Deus vai começar a me recompensar. Deus vai se tornar, veja, até esse momento ele não era isso na minha vida. Mas quando eu começo a buscar a Deus, com esse entendimento, com essa fé, a Bíblia diz que Deus se torna, diga se torna. Ele se torna, pastor, ele não era antes, ele era, mas não aqui especificamente na minha vida. Mas quando eu começo a buscá-lo com esse entendimento, então Deus se torna galardoador, se torna presenteador, se torna recompensador na minha vida. Então eu vou começar a ver os milagres de Deus acontecendo em mim, acontecendo na minha vida. Amém, queridos? É nesse contexto de fé que a Bíblia então levanta alguns exemplos. Nós temos estudado vários deles. Mas agora a Bíblia levanta, a partir do versículo 23, o exemplo de Moisés. É muito interessante isso, porque a Bíblia, ela nos leva para a prática. Primeiro ela começa nos dizendo o que é fé, como a fé funciona, os níveis de fé, e aí logo depois, a palavra de Deus, ela começa nos mostrando exemplos práticos de fé. E é interessante, a partir do 23, quando a Bíblia fala do Moisés, porque nós vamos ler aqui rapidamente, versículo por versículo, e nós vamos ver que, pelo menos no tocante a Moisés, é muito claro aqui, que a Bíblia está dizendo que fé
é uma questão de escolha. Escute isso. Fé é uma questão de escolha. O Evangelho, ele nos leva para uma escolha. O Evangelho é uma proposta de Deus para nós. E nós precisamos decidir. Nós precisamos escolher. Não podemos ficar em cima do muro. Jesus diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, a decisão de vir ou não é nossa. O Evangelho é um convite. Eu vou ou não vou, mas está ali o convite. Se eu aceitar aquele convite e for até Jesus, eu vou receber alívio na minha vida. Em outro momento, Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim. Quando ele fala se alguém quiser, é porque tem alguns que não querem. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser, tem algumas pessoas que não vão querer pagar o preço. Tem algumas pessoas que não vão decidir por Cristo Jesus. João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Projeta para nós aí. Olha o que diz lá. Acerca de Jesus. Diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Agora olha que lindo o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que eu estou mostrando para você é que fé é uma questão de decisão. Fé é uma questão de escolha. Ser cristão é uma decisão de vida. E é isso que a Bíblia mostra, quando nos fala acerca de Moisés. O versículo 23, Hebreus, capítulo 11, versículo 23 diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Esse versículo é tão lindo. Eu aprendo com esse versículo aqui que a fé começa em casa. A fé começa no lar. Moisés, ele foi abençoado, porque ele nasceu em um lar que servia a Deus. A Bíblia começa assim: pela fé, Moisés recém-nascido. Meu irmão, recém-nascido exerce fé? Então, ele recém-nascido, ele não exercia fé, mas a Bíblia diz que já havia fé na história da vida dele. A fé de quem? Dos pais. Ele já estava sendo protegido pela fé dos pais. A fé começa em casa. Quantos são papai e mamãe aqui? Sabia que os seus filhos, muitas vezes, as minhas filhas, elas não vão conseguir exercer fé ainda. Então, por um bom tempo, elas vão caminhar debaixo da fé dos pais. Há uma responsabilidade nossa dentro de casa, de criar realmente um ambiente de fé, um ambiente de temor a Deus, um ambiente de serviço ao Senhor, um ambiente de adoração a Deus, um ambiente onde a palavra de Deus flui. Meu irmão, qual é o nível de fé do seu lar? Qual é o nível de fé da sua casa? O ambiente que você está construindo protege ou agride os seus filhos? A Bíblia diz que a fé dos pais de Moisés o guardaram. A fé dos pais de Moisés o protegeram. Ele tinha pais que protegiam e que guardavam a vida dele. E se nós transportarmos isso para o nosso dia de hoje, os dias atuais, nunca houve um tempo como este. Aliás, houve, né? Jesus disse que os últimos dias, que são esses, seriam comparados àqueles dias de Sodoma e Gomorra, né? Aqueles dias de Noé, aqueles dias trágicos. Nós estamos vivendo dias em que as famílias estão sendo duramente atacadas, sim ou não, irmãos?
Os filhos, as crianças, os adolescentes, eles são bombardeados o tempo todo. E sabe, papai e mamãe, a primeira linha de proteção dos seus filhos é você e a sua fé. Decida guardar a sua casa. Escolha guardar a sua família. Entenda que isso é uma decisão que nós tomamos. Amém, queridos? Amém. Mais do que isso, quando eu olho para esse versículo aqui, pela fé Moisés, recém-nascido, foi guardado pelos seus pais. Vamos trazer isso para o nosso contexto de igreja. Nós temos gente aqui que estão nascendo agora em Cristo Jesus. Nós temos pessoas que estão se convertendo agora. Escute isso. Aqui há uma escolha. Se você é novo convertido, está conosco há algum tempo, isso serve para todos, mas principalmente para quem é novo convertido. Você quer ter uma fé vitoriosa? Escolha se colocar debaixo de alguém que seja um pai ou uma mãe espiritual para você. Você está nascendo de novo, recebeu Jesus, está caminhando conosco. Eu tenho uma pergunta para você nessa noite. Quem é seu pai espiritual? Quem é a sua mãe espiritual? Quem fala na sua vida? Claro, nós entendemos que os pastores, os presbíteros, nesse lugar, são pais espirituais. Nós estamos aqui para aconselhar, nós estamos aqui para orientar, nós estamos aqui para orar por você, mas a igreja é grande, irmãos. Nós não conseguimos ter tempo de qualidade com todo mundo, mas o que está no nosso coração é cuidar de todos, amém, queridos? Agora, responda isso do seu coração, quem é que cuida de você? Quem é que cuida da sua vida? Quem tem a autoridade para puxar a sua orelhinha de vez em quando? Com quem você se abre? Você tem um confidente de confiança, para quem você possa se abrir? É importante nós nos deixarmos ser cuidados. A Bíblia diz que Moisés foi protegido porque ele tinha paz. Da mesma forma, na igreja, existem pessoas que estão caminhando com Cristo, mas eles não têm cobertura, não tem ninguém perto deles. Eu quero desafiar você, nesta noite, a tomar uma decisão, de se deixar cuidar por alguém, de se deixar cuidar por um homem, uma mulher de Deus. Procure conselho, procure os pastores, procure os líderes dessa igreja, diga, olha, eu estou aqui, eu preciso de ajuda, eu preciso de cuidado, deixe-se cuidar por alguém, amém? Mas esse versículo também nos mostra outra coisa poderosa, é que na igreja, nós temos que decidir nos deixar ser cuidados, mas nós também temos que decidir cuidar dos outros. Nós somos chamados para sermos filhos espirituais, que cuidem da gente, mas nós também somos chamados para sermos pais e mães espirituais. Isso é uma escolha. Quem cuida de você? Outra pergunta importante. E você cuida de quem? De quem você tem cuidado? E tem cuidado mesmo? Tem cuidado de verdade? Tem exercido fé na vitória dessa outra pessoa? Tem amado? Tem ajudado? Tem cuidado mesmo de verdade? Porque, amados, o mundo, a carne e o diabo estão aí, tragando pessoas. E nós precisamos nos dispor nas mãos de Deus para cuidarmos dos outros. Deixa marcadinho aí Hebreus 11 e vá rapidamente comigo lá em 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14. Grife esse texto. Está escrito assim: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Estou escrevendo isso aqui, Paulo está dizendo para a igreja, não para trazer vergonha sobre vocês, mas quero tratá-los como filhos. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, pastor, que palavra é essa? Traduzindo assim para a nossa
para o nosso português, é tutor, é babá. Ainda que vocês tenham milhares de babás aí na igreja, eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Do que a palavra de Deus está falando aqui? O apóstolo Paulo manda uma carta para a igreja de Corinto e diz assim: vocês são uma bênção, mas vocês têm um problema muito sério no meio de vocês. Sobra babá e falta pai espiritual. Esse é o problema. Tem muita babá, mas falta pais espirituais. Faltam vocês se importarem uns com os outros. Falta gente para cuidar uns dos outros. Ele está dizendo: vocês sabem que eu sempre tratei vocês como filhos. Vocês sempre foram meus filhos, e eu quero que vocês sejam meus imitadores. Se um dia eu fui pai no meio de vocês, me imitem, sejam pai de outras pessoas também. É isso que ele está dizendo. E por esta causa ele está dizendo: eu vou mandar um filho meu, Timóteo, o meu filho, não meu discípulo, não é meu empregado, não é meu irmão em Cristo, é meu filho, é um filho espiritual que eu tenho. E ele vai lembrar vocês sobre mim, ele vai lembrar vocês que eu sou pai espiritual. Irmãos, nós somos uma igreja. Você quer ter uma fé vitoriosa? Deixe-se cuidar por alguém. Existem pessoas que imaginam que a igreja ela é uma casa de shows. Tem gente que tem essa visão de igreja. Igreja é uma casa de show. Ai, pastor, tem que trazer uns cantor famoso, botar um jogo de luz, todo final de semana um pregador top. Aqui não é palco, é púlpito. Aí não é fã-clube, aí é membresia. Isso aqui não é show, é culto. Nós não fazemos apresentações, nós ministramos ao Senhor e em nome do Senhor. Igreja não é casa de show, igreja é uma família espiritual. Há pessoas que pensam que a igreja é uma prestadora de serviços espirituais. A pessoa está lá na casa dela, ela fala assim: hoje eu preciso de um serviço, de uma cura, de uma palavra para o meu ego, eu preciso de uma oração forte. Então ele pega a lista telefônica da cidade, antigamente era assim, hoje não mais, né? Hoje é no Google, né? Pegava a lista telefônica, deixa eu ver quantas prestadoras de serviços espirituais eu tenho aqui. Tem a igreja tal, a igreja Y, a igreja... tudo quanto é jeito. Ele escolhe uma e vem para receber uma oração, e ele vai embora para a casa dele, sem nenhum compromisso. Igreja não é isso. Igreja é uma família de muitos irmãos, mas há momentos em que esses irmãos vão se tratar como pais e filhos espirituais. Você faz parte dessa família? Amém. Ou você está dentro de um fã-clube? Se você faz parte dessa família, responda aí no seu coração: você é filho de quem? E você está cuidando de quem? Hebreus capítulo 11, continua lá comigo, volta para lá. Hebreus 11, 24. Diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Você quer ter uma fé vitoriosa? Recuse se deixar ser definido pelas outras pessoas. Eu vou repetir isso. Recuse se deixar ser definido pelas outras pessoas. Do dia que ele decidiu: eu vou caminhar com Deus, eu vou viver pela fé, a Bíblia diz que ele recusou o título de filho da filha de Faraó. Naquele momento ele disse assim: eu quero ser conhecido por aquilo que Deus quer para mim. Existem pessoas que são escravas do que os outros pensam. Existem pessoas que são escravas das opiniões dos outros. Existem pessoas que são mais preocupadas com a aparência do que com a essência. O que falam de mim por aí? Se você quiser andar com Deus e andar pela fé, esqueça isso. Você tem que se preocupar com o que Deus pensa a seu respeito. Muitas vezes a vida de fé vai nos colocar em oposição com as pessoas. Muitas vezes a vida de fé não vai ser popular, aliás, nunca foi popular.
Meus irmãos, não acredita nessa balela que falam sobre Jesus. Às vezes eu começo a falar de Jesus para alguém e a pessoa fala assim para mim: Jesus foi um mestre do bem, paz e amor. Não é verdade? Andou por aí distribuindo flores. E eu falo: acorda, meu querido, Jesus foi morto numa cruz. O povo matou Jesus numa cruz. Só matam quem incomoda. Ele não foi morto porque ele era amado, ele foi morto porque ele foi odiado. Jesus foi odiado pelas pessoas. Escute isso. Ser cristão não é sinônimo de ser popular. Ser cristão é sinônimo de agradar a Deus. Às vezes você vai exercer fé, você vai andar com Jesus, você vai andar com Deus, e por causa disso você vai desagradar pessoas. O apóstolo Paulo diz assim, ele conta o testemunho dele, ele fala assim: no dia em que eu resolvi me converter, o apóstolo Paulo fala, eu não consultei a carne nem sangue. Eu não fui pedir a opinião de ninguém, eu corri para os braços de Deus, aleluia. Eu fui para Deus, eu não vou me prender a ninguém, eu vou servir a Deus. Então, não deixe que ninguém domine a sua vida a não ser Deus. Vida de fé é você ser dependente de Deus e não de pessoas. É você ser dependente da opinião de Deus e não da opinião de pessoas. Quantas pessoas estão crescendo debaixo de palavras que os pais disseram? A Bíblia fala de um homem chamado Jabes. Quando ele nasceu, a mãe dele teve muita dor de parto. E na sua inocência, ou com raiva, com vingança, ela batizou o nome do filho de Jabes, que quer dizer dor. Você já imaginou a pessoa nascer com o nome de dor? Meu Jesus amado. Mas a Bíblia fala que Jabes, apesar de ter recebido esse nome, ele se recusou a assumir essa identidade. Ele fez uma oração, falou: Deus, me abençoa, estende os meus limites, que a tua mão seja sobre mim, livra-me do mal. E a Bíblia diz que Deus mudou a vida do Jabes, e ele foi um dos homens mais abençoados do Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque andar por fé, muitas vezes é recusar os rótulos que as pessoas colocam em você. Andar por fé é uma decisão, é uma escolha. Decida ser quem Deus diz que você é. Diga assim: eu serei tudo aquilo que Deus diz que eu sou. Diga assim: eu terei tudo aquilo que Deus diz que eu tenho. Diz assim: eu poderei tudo aquilo que Deus diz que eu posso. Amém, amados? Andar por fé é você fechar os ouvidos para as outras pessoas, para os incrédulos, para aqueles que não creem. Moisés tomou essa decisão, você tem que tomar também. Versículo de número 25, diz assim que Moisés tomou outra decisão também. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Aqui tem muitas decisões nesse versículo. Primeiro, ele decidiu pela santidade. Vou andar com Deus, vou ser santo. Vou andar com Deus, vou renunciar à minha vida de pecado. Tem pessoas que vêm para a igreja, que começam a andar com Deus, mas não largam o pecado. Não largam a velha vida, não largam os vícios, não largam as velhas práticas. Tem gente que fica no meio do muro, tem gente que fica no meio do caminho, tem crente que sai do Egito, mas nunca chega em Canaã. Ele fica sempre no meio do deserto ali. Moisés foi radical. Ele falou: o quê? Agora eu vou para Deus. Eu decido pela santidade. Eu decido renunciar os pecados transitórios, os prazeres transitórios. Eu quero aquilo que é eterno para a minha vida. Meu irmão, ser cristão é questão de decisão. Você tem que decidir. A indecisão é do diabo. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Pare de fazer o que você anda fazendo. Pare de falar o que você anda falando. Pare de pensar o que você anda pensando. Tome uma decisão de qualidade. Coloque Deus aí. A Bíblia diz aqui nesse versículo que eu li, que Moisés também, ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Veja uma escolha aí que nós temos que fazer. Quantos querem uma fé vitoriosa? Então escolha ser maltratado com o povo de Deus. Como assim? Faça parte do povo de Deus.
tenha um compromisso com o povo de Deus. Hoje em dia corre-se por aí a ideia falsa de que é possível eu ser parte, eu ter relacionamento com Deus sem ter relacionamento com a igreja. Irmãos, isto não é possível, segundo a Bíblia. Nós somos o corpo de Cristo e Jesus é a nossa cabeça. Você não consegue estar ligado à cabeça se você não estiver ligado ao corpo de Cristo. Moisés disse o seguinte: vou andar com Deus, vou ter uma vida de fé, eu vou fazer parte do povo de Deus, ainda que eu seja maltratado. Você sabe quem que mais maltratou Moisés na vida dele? Quem sabe? Vou dar uma dica, não foi o faraó e não foi o diabo, foi o próprio povo com o qual ele se uniu. Pensa num povo que deu trabalho para ele. Mas você quer saber de uma coisa? É melhor caminhar em unidade com o povo de Deus do que sozinho rumando para o inferno. Pague o preço da unidade. Atos capítulo 2, versículo 44. Esse para mim é um versículo bandeira nessa área para mim. Atos capítulo 2, versículo 44 diz assim: porque todos os que criam estavam juntos. Diga assim: quem crê está junto. Diga de novo: quem crê está junto. Diga assim: quando eu creio, eu quero estar junto. Meu irmão, isso significa que quando alguém decide não estar junto, a fé dessa pessoa está com problema. Porque quem crê decide estar junto. A Bíblia diz que nós somos o rebanho de Deus na terra. A palavra diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso redor bramando como se fosse um leão. E a Bíblia diz que ele anda buscando, não é qualquer pessoa, escute isso. Ele não busca qualquer pessoa, buscando a quem possa tragar. Sabia que o diabo não procura qualquer um? Ele busca quem ele pode tragar. E a pergunta que nós temos que fazer é: quem é que o diabo pode tragar? A figura do leão responde. Se você já assistiu qualquer documentário do Discovery, National Geographic, você já aprendeu que os predadores, eles ficam de olho no rebanho. E eles ficam buscando a quem eles podem pegar. Eles ficam buscando os desgarrados, aqueles que ficam para trás ou aqueles que se adiantam muito. Eles ficam buscando aqueles que se isolam. E quando ele encontra alguém isolado, é como se ele visse um X, assim, um alvo nas costas daquele membro do rebanho. Aí ele corre só nele. Dá uma olhada nas costas do irmão aí do lado, vê se tem um X aí na costa dele aí. Fala assim: está tudo em ordem, pastor. O diabo anda ao nosso redor buscando a quem possa tragar. Quem ele pode tragar? Aquele que está isolado. Aquele que está longe do povo de Deus. Quer ter uma fé vitoriosa, meu irmão? Decida estar junto. Decida pagar o preço. Eu vou estar junto. Eu quero andar com quem crê. Eu quero andar com quem me inspira. Eu quero andar com quem me edifica. Eu quero andar com gente de Deus. Não é com qualquer um também. Eu quero andar com gente que vai dizer amém para os meus sonhos. Eu quero andar com gente que vai entrar em concordância nas minhas batalhas pela minha vitória. Eu quero andar com gente apaixonada por Jesus, que me ajude a ficar mais apaixonado por Ele. Eu não quero andar com pedra de gelo, eu quero andar com brasa de fogo. Tem alguma aí? Tem alguma aí? Eu quero andar com alguém que me esquente, não com alguém que me esfrie. Eu quero andar com alguém que me aproxime de Deus, não com alguém que me afaste dEle. Eu quero andar com alguém que me desafie, com alguém que me desperte, com alguém que me incentive a buscar a Deus e a andar em fé. Tem alguém assim aqui? É por isso que eu estou nessa igreja. Está cheio de gente assim aqui. Isso é uma decisão que nós tomamos. Decida fazer parte do rebanho. Decida estar no meio do povo de Deus. Ainda que você seja maltratado por isso aqui dentro. Ainda que você tendo o rótulo de crente, você seja incompreendido lá fora. Mas, meu irmão, decida, tome uma posição. Tome uma posição. Há tantas coisas para falar, o tempo já deu. Mas eu creio que até aqui Deus já passou o recado que queria passar.